estacionamento, ele saiu de casa. Mas tá. ele pagou a pessoa dos filhos, visita os filhos, e entrou com algumas ações pedindo aluguel da parte dela, né, que ela está morando no imóvel, foi deferido porque ela já está lá com as crianças, enfim, nenhum desses pedidos dele foi aceito. Tem essa questão da partida, então eu não vejo que eu não tenho esse olhar de que ele abandonou. E aí, assim, é porque a briga deles é grande, e por qualquer motivo que ele acha, ele entra com o processo contra ele. Entendi. Ele quer, na verdade, tá no auge da briga e um quer machucar o outro, né? A verdade é essa, né? Agora a doutora falou uma verdade. Para a gente ter sucesso no uso capião, de abandono de lar, o abandono tem que ser efetivo. Eu falo isso no meu livro também. Inclusive saiu recentemente uma decisão do Supremo. O que é o abandono efetivo? Nós temos que ter o abandono físico, financeiro e intelectual. Me parece, pelo que a doutora está me falando, que ocorreu um abandono até físico, tudo bem. Mas financeiro não, ele está ali visitando as crianças e até o físico está difícil de provar, porque ele está presente, né? Ele não abandonou, ele não sumiu, né? Exatamente. Então, para mim, se fosse para a gente trabalhar essa questão da uso capião, seria ainda essa familiar, porque essa outra de 5 anos, 10 anos, para mim, não, a doutora tem razão. A doutora tem razão. Diante do que a doutora está me falando, o que seria interessante fazer? Fazer um uso capião normal, convencional. Uso capião especial urbana. E aí sim, dentro desse uso capião, falar que é uso capião de coisa própria, né, que ela já tem parte do imóvel, que ela quitou o imóvel, se for o caso, se ela quitar. E aí sim, né, falar que ela quer os outros 50%. Mas diante do que a doutora está me falando, toda hora ele aparece para visitar os filhos. Esse abandono efetivo é difícil de provar. A gente tomar uma invertida é muito grande. Então, também orientaria, ficaria também com o uso capião convencional. Esqueceria, dessa forma, esqueceria o familiar, viu, doutora? Tem razão. Ele tira a foto ali, pega a testemunha, né? Ele ganha ação. Agora, eu tenho outra dúvida, mas eu acho que isso é mais processual. Mais processual. Porque, olha só, lá na sentença, o juiz fala o seguinte, porque o que aconteceu? Eles depois do casamento, eles compraram esse imóvel, esse bendito imóvel. No contrato de compra e venda, ela está lá como parte. Na seção de direito, ela está lá como parte. Na escritura pública, ela está lá como parte. Então, e o regime é o regime da comunhão parcial de bens. E nesses 3 documentos, em nenhum momento fala que o dinheiro da compra desse imóvel foi proveniente da antecipação de legítima. Não fala. Nesses documentos, em nenhum momento fala. O que fala lá é que foi 260 mil adquiridos com recursos próprios das partes, tantos mil, 100 e poucos mil financiado e alguns valores, acho que de FGTS, se eu não me engano. É só isso mesmo. 200 e poucos mil foi quitado pelas partes, fala assim nos documentos, quitado pelas partes, e o restante financiado. E aí, ele juntou esses documentos no processo e juntou, além disso, juntou mais um documento com a data próxima ali da época que eles adquiriram o imóvel, um documento que não foi registrado em cartório, que a família dele informa que fez uma antecipação de legítima no valor de 260 e poucos mil para ele comprar determinado apartamento. Isso é exatamente o valor. Exatamente o valor que consta na escritura pública, só que na escritura pública não fala que esse dinheiro veio de uma antecipação de legítima. Eu entendo, o meu conhecimento é muito pouco nessa questão, então o meu entendimento ele é falho. Porque, no meu ponto de vista, esse documento de antecipação de legítima, por não ter sido registrado em cartório nem nada, ele pode até ter uma validade jurídica, mas, para mim, levando em consideração o regime de bens e que os documentos oficiais de compra do imóvel falam que esses valores foram quitados e não consta em nenhum momento que foi antecipação de legítimo, eu entendo que esse imóvel tem obrigatoriamente que ser partilhado. Inclusive, tem uma jurisprudência do STJ que fala exatamente isso, que a escritura pública, na escritura pública, quando eles assinam a escritura pública, as duas partes, elas aceitam que aquele bem ali ele vai ser partilhado. Não, para mim, não pode vir depois um documento posterior falando que aquele valor ali veio de uma antecipação de legítima. E aí, nessa jurisprudência do STJ, eles falam o seguinte, que
nos autos não tem nenhum documento que invalide aquela escritura pública do autor, porque primeiro o autor teria que invalidar aquela escritura pública para aquela cessão de direito, aliás, para aquela antecipação de legítima ter uma validade Tem uma validade jurídica. e sobrepor a escritura pública. E nesses autos a gente também não tem, ele não trouxe nenhum documento falando que aquela escritura pública ali não tinha validade. Porque na escritura fala que ela e a esposa compraram o imóvel. E mesmo porque se essa alegação seria forte numa ação autônoma. Existe uma ação que é aquela ação declaratória de nulidade. Exatamente. Então, a minha pergunta era justamente essa. Porque como ele não trouxe nada invalidando a escritura, na nossa operação, eu penso que a gente tem que fortalecer o argumento de que a escritura pública é um documento que já transmite a propriedade para ela e tudo mais. Agora, a minha pergunta é o seguinte... E bate muito, viu, doutora? Desculpa cortar, mas bate muito que é um documento que tem fé pública, tem autenticidade, é notório, gera publicidade, bate muito nisso. Porque é uma ferramenta para a gente transmitir a propriedade, verdade. Mas não é a propriedade. Então, para eles usarem isso contra nós, bate nisso, da fé pública, autenticidade, notório, público, bate nisso. Isso é a saída para o nosso julgado, né? A minha pergunta é, poderíamos entrar com uma ação paralela de anulatório para anular essa antecipação de legítima? Poderia. Porque o meu pensamento é o seguinte, se em algum momento o juiz quiser usar essa antecipação de legítima, a gente já trouxe o documento invalidando essa antecipação de legítima. Eu penso dessa forma, a gente apela falando, trazendo a validade da escritura pública. Tá. Na ação por fora, alega o contrário. Não, a ideia... Não alegar o contrário, alegar que o contrato de antecipação de legítima que foi simulação. Tá. Para mim, ele foi simulação. Então, na verdade, quando falta um herdeiro, né, omissão de herdeiros, petição de herança. Nesse caso, a ação não é anulatória, é a declaratória de nulidade. Porque a doutora é isso mesmo, ação declaratória de nulidade. É isso aí. Ação declaratória de nulidade. Por quê? Porque a doutora vai usar a tese própria dessa ação, que é a simulação. Então o nome da peça fica assim, ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Isso é o nome correto da peça. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico. É uma ação complexa, não dá para pedir tutela antecipada, né? Não tem nexo de causalidade, não tem como. Mas é uma ação complexa, mas é uma ação interessante e é a ação certa. E é uma ação que custa aí, em média de 15 a 25 mil, porque não é todo advogado que faz, porque é difícil. E a maioria dos nossos colegas nem sabe o que existe. Nossos colegas, eles lembram do que? Da anulatória, né? Só que não é, porque anulatória é os vícios do negócio jurídico. Nesse caso é simulação, então é de nulidade. É uma ação correta, é essa, e ela tem que ser bem cobrada porque é complexa, viu, doutora? Verdade, é essa mesmo. Pois é, porque assim, se de todo modo não der certo, ou mesmo que o juiz acate, a gente teria já com essa declaração de nulidade, já seria alguma coisa assim, a favor dela. Seria a favor dela. E outra, é uma ação que, ruim, é uma ação complexa. O judiciário normalmente até separa. O juiz vai falar, não, deixa que eu julgo essa. Tira até da mão do assessora. E é uma ação que a doutora pode trabalhar muito bem, o pré-questionamento. Porque se algo der errado, a doutora tem matéria recursal em 2º grau, 3º grau, as doutoras conseguem trabalhar bem, viu? Entendi. Doutor, então, não acredito que é isso. Você tem alguma observação? Doutoras, que papel de parede bonito. Eu não sei se é papel de parede, se é porcelanato, que coisa linda. Olha só, lindo, hein? Gostei, viu? Vocês são terríveis, vocês têm gosto. Olha só que escritório lindo. Parabéns, viu? Obrigada. Doutora, ação declaratória de nulidade, hein? E essa ação, ela custa no valor de mercado de 15 a 25 mil, pela complexidade dela, viu? Tudo bem, né? O valor de honorário, às vezes a gente cobra valores diferentes, mas no mercado ela não custa menos de 15 e 25 mil, porque é complexa essa ação. Não é todo advogado que sabe que existe, não é todo advogado que faz. Então, é a ação correta, hein? A maioria teria pensado numa ação de nulidade que estaria equivocado, né? Exatamente. Mas teve várias questões lá nesse processo, inclusive tem uma parte das dívidas
que ele fez? Tem umas dívidas lá do cartão de crédito. E aí o juiz pediu para que ele trouxesse aos autos os extratos desse cartão. Trouxeram, e aí ele viu que nesses extratos tinha algumas compras para casa, tinha alguns funcionamentos das redes sociais da nossa cliente. Então, com base nisso, ele falou que aquilo ali era dívida contraída em benefício do casal. E aí, o que o juiz falou? Como ela não trouxe nenhum documento comprovando que não era em prol do casal, a dívida ia ser partilhada. Só que, na minha cabeça, para mim, ela não precisava trazer nenhum outro documento. Os próprios extratos já mostram que ele tem muita coisa que ele comprou que não foi em prol do casal. Já faz prova, né? Então, aí a minha questão é a seguinte: isso não foi explorado como deveria ter sido na impugnação, quando ele juntou esses documentos. Mas eu posso fazer isso na apelação? Pode porque a apelação é a última peça recursal que permite a discussão do mérito. Então, o que a doutora pode fazer? Abre um tópico das provas novas, né? E aí, nesse tópico das provas novas, conta, né, essa situação de forma didática, igual a doutora está me falando, e traz essas provas novas. Pode sim. Nós não podemos mais discutir o mérito em recurso especial extraordinário, mas recurso de apelação ainda dá para discutir o mérito. Então, ali seria o último lugar para discutir isso. E sempre, doutora, que a gente trabalhar com provas novas, a gente não pode esquecer que é reforma. Ou seja, se tiver motivo de nulidade, aí tem que pedir os dois. Requer a nulidade, questão preliminar, e a reforma por questão das provas novas, viu? Eu acho que todas as minhas dúvidas foram sanadas. Se surgir, as doutoras conversando, que é normal, surge alguma dúvida, alguma coisa, manda para mim, manda no WhatsApp. Eu tô aqui para ajudar vocês, proteger vocês sempre, tá? Não, tá bom. Aí, eu não sei, talvez a doutora Renata vai entrar em contato com o senhor para alinhar alguma coisa. Tá bom. Vou conversar com ela sobre essa ação de nulidade. E aí, provavelmente, ela entra em contato com o senhor. Tá bom. Vocês sabem que mais que o professor, vocês têm um amigo aqui, viu? Que gosta muito de vocês, respeita muito vocês, tá? Tá bom. Obrigada. Gente, obrigada pelo seu tempo. Fiquem com Deus, tá? Sucesso é na vida de vocês sempre, tá? Obrigada, você também. Tchau.